começar o conteúdo efetivamente, gostaria de avisá-los que o vídeo não substitui a aula que está em formato PDF na plataforma. Aqui é uma explicação geral, né? Mas lá tá mais detalhado o conteúdo por escrito. Bom, a linguagem SQL, ela é uma linguagem de consulta estruturada, do inglês Structure Query Language. Ela é uma linguagem padrão para gerenciamento de dados e ela é muito utilizada no mundo inteiro. Ela interage com os principais bancos de dados baseados no modelo relacional. Então, a maioria dos softwares banco de dados, sistemas gerenciadores de banco de dados, trabalham com essa linguagem e interpretam os comandos dessas linguagens de banco de dados, que são o Oracle, o PostgreSQL, o Firebird, o MySQL, o SQL Server, entre outros. Lá na aula por escrito eu vou acrescentar o SQL Server, que é o banco de dados da Microsoft, né? É uma linguagem desenvolvida para permitir que qualquer pessoa, mesmo não sendo programador, realize uma consulta em um banco de dados. Para isso, essa linguagem se aproxima muito da linguagem natural dos seres humanos. A sua escrita é fácil e o seu entendimento também é fácil. A linguagem SQL ela é dividida em subconjuntos de comandos, agrupados pela denominação de DQL, que é Data Query Language, que são os comandos de consulta, no DDL, que são os comandos de Definition Language, definição, e o DML, que é o Data Manipulation Language, que são os comandos para manipulação de dados. Esses comandos são os que permitem a escrita de códigos que irão criar novas estruturas, como tabelas, índices, visões, entre outros, permitindo que os dados sejam inseridos ou modificados para consultas posteriores. Na parte de Data Definition Language, que é linguagem de definição de dados, ou DDL, são um grupo de comandos que permite ao usuário definir novas tabelas, definir um novo banco de dados e os elementos que serão associados a elas. É responsável pelos comandos de criação e alteração no banco de dados, sendo composto por 3 comandos. Comandos de create, que é para criação, alter, alteração de estruturas de banco de dados ou tabelas, e drop, que é para eliminar atributos de tabelas. Aqui temos os 3 grupos de comandos mais detalhadamente. O create, podemos utilizá-lo para criar um novo banco de dados com o comando create database, create table para adicionar uma nova tabela em um banco de dados, o alter para modificar a definição de entidades existentes, como o alter table para adicionar uma nova coluna a uma tabela, ou alter database para definir opções do banco de dados. O drop para remover entidades existentes. Por exemplo, o drop table remove uma tabela de um banco de dados. Existem mais alguns comandos dentro da linguagem de definição de dados, como o disable trigger, que é para desabilitar uma trigger de Data Manipulation Language, de Data Definition Language ou de Logon. Uma trigger é um procedimento automático que é executado automaticamente pelo banco de dados quando é realizada alguma modificação, inserção de dados, exclusão ou alteração de dados. A gente vai aprender a desenvolver triggers mais para o final do ano. O enable trigger, que é para habilitar uma trigger. O truncate table já dá para a gente usar. Ele remove todas as linhas de uma tabela sem registrar as exclusões de linhas individuais, ou seja, ele limpa os dados armazenados em uma tabela, ele limpa a tabela. E o update statistics, que atualiza as estatísticas de otimização de consulta em uma tabela ou view indexada, que também é um conceito mais avançado, o view, que são as visões, né? Que a gente pode definir visões diferentes para um grupo de tabelas, de relacionamentos ou de tabelas únicas. Neste primeiro momento, utilizaremos apenas o comando alter, create, drop e truncate. Os restantes usaremos em um momento oportuno, como quando formos aprender sobre as triggers, por exemplo. O comando create database é responsável pela criação de um novo banco de dados vazio, sem tabelas. E a gente coloca o comando create database e o nome do banco. Ao ser executado, criaremos um banco de dados chamado mercado. O comando create table irá criar uma nova tabela dentro de um banco de dados. Por isso, quando a gente vai criar uma tabela, a gente tem que selecionar primeiro o banco de dados para poder fazer a criação da tabela.
Os bancos de dados relacionais guardam seus dados dentro de tabelas que são divididas em colunas. Então, para fazer a tabela, a gente usa o Create Table, o nome da tabela, abre um parêntese, colocamos os atributos separados por vírgula. Então, colocamos o nome dos atributos, depois vem o tipo de atributo, o not null, se esse atributo for obrigatório, ele tem que estar definido como not null, ou seja, ele não pode ficar nulo, não nulo. Primary key é um código para definir o atributo identificador ou chave primária. Com vírgula, separamos os restantes dos atributos. E para cada atributo, precisa ter o seu tipo. Lá na aula em PDF, existe uma lista de todos os tipos de dados, com as suas definições, tamanhos de campo, tudo certinho, intervalos de valor que é possível dentro de valores numéricos, inteiros e ponto flutuante, para vocês poderem consultar. Eu vou estar fazendo na prática no SQLite Online, para vocês verem que vocês também podem acessar de casa esse site. Vou estar fazendo na prática a criação de tabelas, alteração, exclusão, truncar, para vocês poderem ver funcionando na prática, tá? Não é obrigatório fazer este teste na prática, se vocês tiverem alguma limitação, se vocês não conseguirem acessar, não conseguirem realizar esses testes, isso não vai ser cobrado de vocês. A atividade tem como ser entregue sem fazer esses testes. Porém, para quem tem acesso a computador, internet, é muito interessante que vocês possam estar usando. Para vocês não terem necessidade de fazer instalação de um sistema gerenciador de banco de dados e do banco de dados, que você tem que instalar duas coisas. Então, a gente vai utilizar esse recurso online, tá? Porém, ele é uma biblioteca, né? Ele é uma biblioteca, ele tem alguns recursos limitados e ele é um pouco diferente do SQL Server, que é o banco de dados da Microsoft. Ele não é o mesmo banco. Ele utiliza a linguagem SQL, que é o que a gente está estudando. Tem algumas coisas que são um pouquinho diferentes, mas eu vou estar explicando para vocês, tá bom? Então, por exemplo, os comandos de alter table, por exemplo, são limitados. Só podemos usar lá no SQLite o add, né, que é o alter table add, para adicionar coluna, e um rename to, que é para fazer renomeação de campo. Não conseguimos rodar todos os alter tables que estão lá na aula do PDF. Então, essa é a tela do sisteminha de banco de dados online, o SQLite Online, que em cima é sqliteonline.com. Se vocês deixarem em inglês, eu acho que eu me acho melhor, nos botãozinhos que tem os mesmos nomes. O sistema gerenciador de banco de dados, que é o SQL Server, que a gente usa na escola, então eu me lido melhor com ele em inglês do que em português, tá? Então fica o run aqui, mas se você mudar para português, o navegador mudar sozinho, ele vai continuar sendo esse botãozinho azul. Então aqui, primeiramente eu vou criar uma tabela para a gente fazer os testes. Então eu vou colocar create table, vou fazer os comandos em maiúsculo, para ficar mais visível, funcionário. Vou abrir o parênteses, vou colocar o primeiro campo código. Ele vai ser inteiro, não nulo. Ele já vai deixando em maiúsculo. Primary key, para a chave primária. Vou colocar vírgula, vou para o próximo campo. Ele já identa certinho, deixa bonitinho. Nome, varchar. Ó, o que ele identifica como sendo da linguagem, ele deixa em maiúsculo. E o que ele identifica como sendo os nossos nomes, ele deixa em minúsculo em preto. 40 caracteres, não nulo. E o data de nascimento para a gente usar o tipo data, date. Vamos fechar aqui. Como a gente está na web, não funciona muito aquele negócio de selecionar para executar, tá? Então, a gente vai ter que ir fazendo e apagando. Então, vamos rodar. Ó, não deu erro. Vamos provocar um erro aqui, vou rodar de novo. Já existe a tabela. Ó, dá um erro, fica vermelhinho. E já falou aqui, ó, table funcionário already existe. Já existe. Tá? Então, vamos tirar aqui do campo de digitação. Criou minha tabelinha. Ela ficou aqui do lado esquerdo, ó, funcionário tá aqui. Se quiser ver as colunas, dá para ver aqui. E agora a gente vai inserir os dados na tabela. Então, vamos fazer um insert into, o nome da tabela, funcionário, os valores. Vou colocar o código do primeiro funcionário, o nome dele,
e a data de nascimento, entre aspas, simples também. Primeiro, nós vamos colocar o ano de nascimento, o mês que ele nasceu e o dia. Então, lá nos Estados Unidos, a data é composta em uma ordem diferente da nossa aqui no Brasil. Então, primeiro é o ano, depois no meio é o mês, que nem aqui o nosso também é, o mês também é no meio, e no final o dia. Nós vamos rodar, não deu problema, ó, não deu nada vermelho. Vamos fazer a segunda inserção, vou mudar para 2, colocar outro nome aqui, Maria da Silva. Vou mudar aqui o mês que ela nasceu e o dia. Vamos rodar, inseriu também, ó, deu certo aqui também. Vamos colocar um terceiro funcionário. Marco Aurélio. Colocar Marco Aurélio. Vamos mudar a data de nascimento dele. Nasceu dia 20. Inseriu. Beleza, fizemos a criação, fizemos a inserção. Vamos fazer agora um select para ver se está lá certinho. Select asterisco from funcionário. Vamos executar. Ó, conseguimos ver certinho, tá? Tudo que a gente inseriu aqui. Agora, vamos testar os comandos da parte DDL da linguagem SQL. Vamos testar o create table, já foi testado. Fizemos o create table. Vamos testar o alter table, tá? Então, suponha que nessa tabela aqui você precisa adicionar um novo campo na sua tabela. Então, nós vamos utilizar o alter table add, tá? Então, nós vamos fazer alter table funcionário add para adicionar um novo campo. Esse campo vai vir sempre aonde? Ao final de toda a tabela, ele vai ser o último. Então, vamos adicionar o campo endereço, do tipo varchar de 80 caracteres. Vamos adicionar. Não pode pôr not null para ele, porque ele vai ser nulo. Porque nos 3 registros que já estão lá, este campo vai ser nulo, tá? Então, esse alter table add adicionou um novo campo à tabela. Vamos ver se está lá mesmo? Vamos ver. Olha lá, ele adicionou o campo endereço. Tá tudo nulo, porque não foi inserido quando a gente inseriu. Esses 3 aqui não foi inserido. Para a gente poder renomear um nome de uma coluna, seria alter table, seria alter column, para fazer a alteração da coluna. E aí, por exemplo, suponha que essa coluna endereço tivesse colocado ela com um tipo errado. Então, eu posso pôr endereço de novo e mudar ela para int, por exemplo. E rodar isso aqui e funcionaria. Só que como eu falei para vocês que aqui no SQLite é um pouquinho diferente. Tem alguns comandos que ele não deixa a gente fazer, tá? Porque ele é uma biblioteca escrita em C, então ele não é o próprio banco de dados SQL Server, né? Ele é outro tipo de banco. Lá na escola a gente conseguiria, aqui é um pouquinho mais simplesinho. Então a gente não consegue fazer o alter column, mas no banco de dados SQL Server ele consegue, tá? Então aqui, para a gente fazer uma alteração de campo, a gente vai fazer um rename column em vez de alter. A gente vai fazer um rename. Então ele ficou dentro de uma função chamada rename, o alter column. Então a gente vai colocar, a gente vai alterar o endereço, a gente vai colocar ele, vamos mudar o nome dele. Então vamos colocar um to. Nós vamos alterar de endereço para em D só. Nós vamos mudar o nome dele de endereço para em D. Então vamos funcionar lá, vamos rodar. Ele rodou. Vamos dar um select para ver como ficou, se ele realmente alterou. Ó, em D, ele alterou. Aqui eu digitei todos os nomes dos meus campos em minúsculo, porém ele mostra com a primeira letrinha em maiúsculo. Ele mesmo faz essa alteração. Tá? Então, o alter column tem a opçãozinha do rename column para usar aqui. Isso tá bem claro na aula em PDF, para vocês poderem se achar lá. O alter table funcionário drop column, que seria para apagar um campo,
Então, vamos supor que eu queria apagar, que eu quisesse apagar o campo em D. Seria assim, no SQL Server. Aqui, o drop column, ele não deixa fazer, ele não deixa rodar, tá bom? Então, nós não vamos conseguir rodar para apagar a coluna. Isso nós não vamos conseguir fazer. Mas, por exemplo, a gente consegue apagar todos os dados da tabela, que é o truncate. Vamos ver se a gente consegue, porque não tá ficando colorido. Vamos mudar, não deixa. Ele também não tá deixando a gente apagar os... Ok, ele não tá ficando, ele não tá identificando esse comando truncate também, não tá deixando apagar o conteúdo que foi inserido na tabela. Não tá deixando apagar. Ver se o drop funciona. Também não. Então, o truncate não tá funcionando. Agora, vamos ver o drop table. Drop table vai fazer o quê? Vai apagar toda a minha tabela. Vamos funcionar ele pra ver. Ele não deu erro, ó. A tabela sumiu aqui da minha lista, ou seja, apagou a tabela. Tá? Então, vocês conseguem fazer exercícios aqui, testar exercícios aqui, para quem puder, tá bom?